Olá, aqui é o Matheus, diretor da Emuses, e hoje eu tenho um conteúdo muito especial para trazer para vocês. Uma coisa que a gente começou no ano passado, que é fazer entrevistas com donos de escola de música de sucesso, a gente está trazendo agora de volta nesse ano de 2025, e a gente vai começar com a entrevista com o Henrique Schneider, que é CEO da MusiArts, uma das maiores escolas de música do Rio Grande do Sul e do Brasil. Henrique, mais uma vez, muito obrigado por topar fazer essa conversa com a gente, é um prazer ter você aqui. Fala, Matheus. Cara, o prazer é meu. Agradecer o convite, né? A gente conversou no passado ainda sobre isso. Uhum. E, enfim, muito feliz de estar por aqui, poder falar um pouco das experiências que a gente tem por aqui. Poder trocar, Massa. eu sei que a gente tem até um grupo lá das escolas, que eu acho muito legal. Eu não falo muito, mas consigo acompanhar bastante. E poder Uhum. conversar vai ser legal. Boa, beleza, maravilha. Bom, então aí, queria que você começasse apresentando um pouquinho da MusiArts, né? Falando um pouquinho sobre como é que a escola está hoje, o tamanho, os alunos, professores, a estrutura. Eu sei que tem duas unidades, né? Como é que tá lá hoje? Tá, legal. Então, a gente tem, a Museados tem 34 anos, vai fazer 34 anos agora em setembro, né? A Uhum, gente tem duas unidades, a nossa matriz, hoje a gente conta com 468 alunos, né? uhum, A gente tem 20 professores, mas são 13 salas, consultores de venda, secretaria, enfim, uma estrutura bem grande. E depois a uhum, gente tem a nacionalidade, a filial, que é em Camobi, que é uma região que fica uns 10 quilômetros daqui, né, uma cidade menor, posso situar também sobre isso, aonde a gente tem, lá são uma unidade menor, são quatro salas, conta com 10 professores, e aí uma equipe mais enxuta mesmo ali, né, aqui no centro a gente tem um coordenador, que faz a coordenação das duas empresas, e lá a gente tem 135 alunos. boa, boa, legal. Poxa, bem grande, né? Você vê 468 alunos em uma, mais de 100 na outra. E você falou que a escola tem 34 anos. Como é que foi o início, assim, foi você mesmo que abriu ou foi alguém da família? Como é que foi? Não, aí tu vai me chamar bem de velho, né? Mas enfim, vamos lá. Na verdade, é uma empresa familiar, né? O meu avô Aham. era maestro, então minha mãe, que é a musicista, que eu vejo que é a musicista mesmo da família, ela toca desde os 4 anos, né? E Uhum. aí tentou se afastar da música, assim, chegou uma época que ela não quis, não queria seguir, chegou a trabalhar em outros setores, mas em 91, então, ela resolveu voltar a dar aulas e aí fundou a Museartes. Então, a Uhum. partir Uhum. daí, tem algumas coisas curiosas, né? Na década de 90, era muito procurado teclado, então a gente chegou a Uhum. ter 300 alunos de teclado na década de 90. Olha só de teclado. Tinha, exato, né? Até hoje existe, tem o método TKT, sei que tem algumas escolas que Uhum. usam ainda, então a gente também tinha. Né? E a mãe também desenvolveu algumas metodologias para autistas, para quem tem síndrome de Down, então, enfim, acabou perpetuando. Né? Mas a Uhum. mãe, como uma boa musicista, ela é muito boa para dar aula, muito boa para entender o que os alunos estão procurando, mas nunca foi um viés forte dela administrativamente falando. Né? Não era uma pessoa que Uhum. focava também num equilíbrio, né? Que não fosse só dar aulas, mas também que se pagasse as contas. Né? Então, a partir dos Uhum. anos 2000, teve uma reestruturação, assumiu primeiro meu irmão, Maurício Schneider, aonde ele reestruturou. A partir dos anos 2000 também começou a mudar as coisas, o violão começou a ser um curso mais procurado, né? Uhum. Teve os violões, aquela coisa mais prática de levar. E a escola foi crescendo, e a partir ali de 2010 que eu realmente assumi, e aí as coisas foram mudando de novo, né? Então, assim, a escola cresceu mais, aí o curso mais procurado hoje em dia é o curso de técnica vocal, né, o Uhum. canto. Acredito muito pela questão dos próprios programas, os reality shows que acontecem, que acabaram fomentando isso. Mas, enfim, toda a gente, nesse percalço, nesse caminho todo, aí, a gente entendeu algumas questões. Por exemplo, nos anos 2000, bateria era um curso que tinha 4, 5 alunos. Né? Porque os Uhum. pais chegavam, mas eu não vou querer esse negócio aí fazendo barulho na minha casa. Né? Então, ali nos anos 2000 já tínhamos 3 salas de bateria, justamente para que a gente pudesse dar essas aulas e já ofertar
aulas treino na própria escola, e isso acabou aumentando. Então, hoje a gente tem um mix, aí, uns 4, 5 cursos que são muito bem procurados. Né? Canto, bateria, violão, teclado voltou, era uma coisa que estava meio desaparecida e acabou voltando também. Ah, legal. Pô, você vê que é uma história bem longa, né? E de bastante acompanhando as mudanças aí que teve na educação musical ao longo dos anos, né? Estou dando uma resumida, né? Porque, assim, enfim, Sim, a história é legal, mas sejamos mais objetivos nesse caso. sim. E assim, ao longo do tempo, o que vocês viram que mais funcionou para vocês? O que foram os maiores desafios que vocês enfrentaram? O que você viu assim de conquistas e desafios? Então, assim, o que eu penso, né? Acho que música nunca foi valorizado, né? Não é algo que né, nossa cultura valorize muito. Então, acredito que nos últimos anos tenha melhorado, principalmente por causa da pandemia, as pessoas começaram a dar um pouco mais de valor sobre isso. Mas eu acho que o grande desafio para uma escola de música é ter alunos. Basicamente é isso. Né? Então, esse foi um dos grandes desafios que a gente enxergou ao longo do tempo, apesar de naquela época ter alunos, nos anos 90 ter os 300 alunos, nos anos 2000 ali a gente começou a diversificar mais e também perdeu mais, né? Então, assim, uma escola de música, tu falar que tem 150 alunos é algo interessante, mas eu Sim. sempre insistia, tinha uma época, antes da gente virar a chave, que eu dizia, beleza, a escola de música é muito bonita, é um glamour lindo, maravilhoso, todo mundo, legal, tu é da escola e tal, da Museartes, né? Só que não se pagava as contas, né? Muito se queimou patrimônio para ter essa escola até que ela fosse de fato rentável. Então, assim, respondendo de maneira prática, eu acho que o maior desafio, acho que não só da minha, como acho que da Maria, é a questão comercial de uma escola de música. Você falou que o maior desafio é a questão comercial mesmo, de adquirir alunos. E a questão de reter alunos? Algumas escolas têm dificuldade também, acaba perdendo muito. Como é que você vê a parte de adquirir mais difícil do que a de reter? Então, eu acho que assim, como eu te falei ali, primeiro eu falei que a gente teve uma virada de chave, né? Então, assim, hoje não é um problema para a Museartes reter, né? Assim, eu, vou, eu trago números, né? Porque eu acho que números, principalmente como a pessoa que está gerindo, administrando, eu acho que os números são importantes. Né? A gente até está comparado ao ano passado, a nossa escola ela cresceu 15% as vendas. Né? Ó, que legal. Não é um problema, não é um grande desafio. Hoje a gente é uma escola de porte maior, então acho que tem outras dores, né, para se preocupar, e uma delas é justamente a retenção. Continua sendo um desafio, né? Vai de como vai a operação, né? Tem gente que vende até hoje valor mensal, né? Escola de música a gente já vende semestral ou anual, né? Da maneira que a gente comercializa por aqui. Mas o grande desafio é tu ter os controles. Eu acho que muita gente leva a música como brincadeira, acho que é como um hobby, ok, mas muita gente estranha ser uma escola o mínimo de organização. Eu acho que sejamos os mais organizados, mas tu tem um contrato, que lá está dizendo quantas aulas, quantas horas, quanto tempo é a duração da aula, quantas horas tem. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Antigamente a gente tinha um problema, por ser uma escola de curso livre, em média, as pessoas ficavam 6 meses, era um ticket médio para ficar 6 meses. Né? E agora, aí a partir disso, a gente começou a procurar uma metodologia que pudesse, pelo menos, principalmente para crianças, que eu acho que o adulto ele já vem sabendo um pouco mais do que ele quer, ou ele está mais definido, tipo, eu não quero saber de teoria, eu só quero tocar minhas músicas ali no churrasco e está tudo certo. E vamos lá, vida que segue. Já a criança, quando o pai coloca, ele quer ver a evolução da criança. Então, analisando ali, depois a gente acabou contratando um coordenador só para cuidar disso, né? Um coordenador acadêmico, justamente para que cuidasse disso. E aí, a partir disso, a gente começou a implementar. Hoje a gente usa a metodologia da Keep on Playing, né? Que na verdade ela tem um escopo, né? Só uma base, a gente não gosta de trabalhar com métodos, né? Porque eu acho que método pode funcionar para uns e não para os outros, para outros, né? Para não ficar a metodologia fechada, a gente pegou
o método fechado, para não ficar assim, a gente pegou uma metodologia que tu pudesse adaptar e, ao mesmo tempo, tu poder também mostrar para os pais como é que está a evolução dos filhos, né? E isso acabou aumentando o nosso tempo, a retenção de alunos, né? Que aqui não vou falar, é porque depende muito, né? Se a criança geralmente fica mais na escola, o adulto é em torno de um ano, né? Ele vai fazer um ano e depois ele, né? Ou aquela fase dos 15, 16 ali, 17, que tu começa a pensar na faculdade, aí tu acaba perdendo esses alunos, né? Então, mas Uhum. acho que a maneira para reter, o que a gente faz muito é pesquisa de pós-vendas. Então, após 4 aulas ali, 4, 5 aulas, a gente já entra em contato com esse aluno, né? Uhum. Depois, a gente, com 13 meses de, de aulas, a gente também faz uma pesquisa de satisfação para ver se continua com o mesmo entusiasmo, se as aulas estão atingindo esses objetivos, né? Se ele já participou de algum evento ou não, se o professor convidou ou não, né? Uma equipe muito grande, então as dores da escola maior é esse, tu não conhece todos, eu já não conheço mais todos os meus alunos, infelizmente, então o jeito de controlar é esse, então a gente fica em torno de 8%, a gente acaba perdendo de alunos, né, que acabam terminando antes do final do contrato. Uhum. Uhum. Ah, legal, então uma taxa baixa, né? Você vê que aí consegue manter, você falou, os Mas não adultos um ano é, e criança mais tempo. é que criança normalmente é aquela, né? À medida que ela vai evoluindo, né? Ela tem tempo, ela não tem essa preocupação, né? Então, até esses tempos eu vi o Luciano da LA falando e é verdade, né? Se tu for ver os alunos que mais ficam na tua escola são as crianças, Uhum. Uhum. porque tem mais tempo. Quando o cara já chega numa idade, ou ele já está para ir para um adolescente, daqui a pouco ele começa a ir lá para o terceiro ano e preparar, ele já começa a desfocar. Né? Até a gente tem um aluno aqui muito bom nesse último ano que fez exatamente isso, fez a apresentação lá no final do ano e disse, esse ano eu não vou seguir porque eu passei lá no colégio técnico e não vou ter tempo. Então, Uhum. não que as pessoas quisessem sair, mas a gente sabe que daí começa a dividir a atenção e aí a música ela acaba virando segundo plano porque a maioria dos objetivos aqui, pelo menos, o pessoal é por hobby, né, por terapia, então não é algo aonde ele vai criar uma carreira. Uhum. Ah, Adultos perfeito. também vão entre trabalho e estudar, eles vão, né, acabar priorizando em algum momento o trabalho. Sim, sim. É, eu cheguei a fazer aula de música, fazia técnica vocal aqui em Floripa, simultâneo com um curso de engenharia na faculdade. E não é, não é fácil, não, eu não aguentei por muito tempo. Então, eu sei como é que Porque é. tem todas essas questões que você está falando também, que eu acho que é outra, regularidade, né? Então, é um desafio para a escola conseguir que o professor mantenha a regularidade, né? Porque às vezes o pessoal, não vou poder ir, às vezes não é porque está doente, por outro motivo, ou não aparece para dar aula, então acho que são desafios. Então, o cara já tem 1 ou 2 aulas na semana e acaba também desmotivando. Aí tu tá fazendo um curso de engenharia e aí tu vai ter que se deslocar para fazer uma aula, tu vai chegar lá e daqui a pouco o professor não está lá. Então, são Uhum. só desafios que o dono da escola, que os gestores da escola da música têm. Eu sempre vejo que quando está tudo legal, o professor, que é lindo e maravilhoso. Quando está errado, lá na Museartes eles fazem isso. Né? Então, Aham, aham. É, é a escola que sofre, né? legal. É. Boa. E me diz, hoje vocês têm a unidade principal ali, a matriz fica em Santa Maria, que não é uma cidade pequena, né? É uma cidade, não é uma capital, mas não é uma cidade pequena. Assim, né? Aí vai depender para quem a gente está falando, né? Mas para localizarmos, Santa Maria tem 270 mil habitantes. Uhum. É uma economia que basicamente é servidor público, né, por questão da Universidade Federal que tem aqui e também muito militar, né, e serviços. Então, é uma economia baseada que gira nisso. Né. Uhum. Para trazer em números como eu enxergo uma escola de música, até a gente, não sei se eu cheguei a falar, mas a gente está abrindo, falamos antes, mas a gente está abrindo uma unidade, uma terceira unidade agora em Santa Maria. São 270 mil habitantes, tá? 30% recebem um valor médio acima de 5 mil reais, que, em teoria, é o que poderia investir numa escola de música. Né? Uhum. Então, a gente está falando de 81 mil pessoas. Tirando a Museados, a gente tem mais 2, 3 escolas de música aqui.
E a Museartes, ela, como a gente já falou, ela é maior. E tem ali, são quase 600. Na verdade, a gente, como está voltando as aulas, ainda está enchendo. Né? No ano passado a gente chegou a chegar a ter 630 alunos. Nossa, Se olha só. somarmos artes mais essas três outras escolas, a gente assim deve chegar estourando a 1% do público que pode ser, teria condições de investir numa escola de música. Então eu vejo a música como um mercado pouco explorado. Uhum, uhum. Só para alinhar é isso. Então, a gente tem uma unidade que é 10 quilômetros daqui, que para Santa Maria é algo longe. Né? Por exemplo, eu não consigo contratar um professor que more no centro, que é onde a gente está, que é essa unidade que eu estou agora, e trabalhar em Cabo Amiga. Assim, para eles é um absurdo, é muito longe. Né? Para ti aí, 10 quilômetros é ali. Então, tem essas questões. Então, por este motivo que eu vejo, eu estou falando de Santa Maria, mas acho que qualquer estado, qualquer cidade, que obviamente teria que ter mais população, tu tem uma gama muito grande, tu pode ter 20 escolas, mas tu tem muito mais população. Mas Sim. aí é a questão de teste, né? Cada cidade, cada realidade. Acho que um ponto importante de Santa Maria, que algumas cidades não têm, por ter não só o FSM, que é a nossa Universidade Federal aqui, mas também mais duas, três faculdades, universidades fortes. Então, gira muito aluno Uhum, estudando nessas faculdades e que, de alguma maneira, acabam também vindo para a Museares. uhum. Então, isso é interessante. Eu enxergo Santa Maria como uma cidade que ela não é estática, está sempre mudando a população dela. Tem lado bom para a escola de música, isso é bom, né? Porque está sempre trocando de Sim, público. sim, com certeza. Pô, eu lembro da gente conversar num Congresso Caim, acho que é mais de 2, 3 anos atrás, sobre essa questão da concorrência. Quer ver, que você falou aí agora, vocês se somar todas as escolas dá 1%. Então tem muito mais público para você, né, perseguir e ir atrás do pessoal que não está fazendo aula de música do que o pessoal que está fazendo na escola vizinha, né, na escola concorrente. Exatamente. É exatamente isso. Eu acho que assim, a gente falou porque eu vejo uma grande dificuldade, a gente está no interior, mas eu acho que não é só aqui. Eu vejo que no Congresso cai em quem vai consegue trocar ideias, Uhum. mas é ali, é uma coisa pontual. E, em geral, depois, quando cada um volta, não que eu não possa trocar uma ideia com outros, mas, por exemplo, na própria cidade, isso não rola muito, né? Uma questão que eu sempre levantei, eu não vejo problema, acho que quanto mais a gente fomentar o interesse das pessoas em música, vai sobrar para mim, vai sobrar para o outro, enfim, cada um tem o seu posicionamento, né? São posicionamentos diferentes. Né? E isso eu aprendi com a Amizades Camobi. A Amizades hoje ela é uma escola grande, mas eu enxergo a unidade de Camobi como uma escola de bairro. É para aquele bairro, para aquelas pessoas. Então, é uma escola pequena, ela não vai ficar uma escola grande. Uhum. Uhum. E as outras. Então, cada um tem essa filosofia um pouco diferente, tal, posicionamento, questão de valores, né, como é que se encaixa. Então, tem para todo mundo. E aí, o ideal seria a gente tentar trabalhar junto. Não é algo que a gente consegue aqui, a gente já teve oportunidades de, daqui a pouco, produzir um show de talentos com todas essas escolas, cada um dividir um negócio e tal, e nunca foi para frente. Uma que eu acho que é por essa questão de enxergar o concorrente como algo que não seja legal. E segundo ponto também o tempo de gestão, né? Aliás, eu acho que isso, na grande maioria, em escola de música, o gestor é o cara que dá aula também. Uhum. Eu Henrique, não dou aula. Eu já dei aula, mas hoje eu não dou aula. Então, eu acho que isso também não tem como o gestor sair do olho do furacão, como eu digo, porque daí ele está atendendo, ele está dando aula, daqui a pouco ele vai lá fazer um café, que eu acho que é isso que prejudicam hoje as escolas de música. Né? Tem muita escola ainda que não tem gestão. E eu sei, porque, como eu disse, a mamãe já foi gestora da escola. Não tem, é humanamente impossível, né? Normalmente uma escola, como é que ela surge? É uma pessoa que dá aula e o negócio começa a encher, e tem um conhecido ali que já sabe dar aula disso aqui, daquilo ali, tu vai juntando e tu acha que o negócio vai ficar, porque as pessoas não vão ter o mesmo alinhamento que o teu. Então acaba que o cara cresce e não consegue ter o controle, e depois que está no olho do furacão não consegue sair. Então, a gente não conseguiu por dois motivos. Acho que uma é essa preocupação
de ter as marcas todas juntas, e a segunda é que o pessoal estava trabalhando, né? Para fazer uma reunião, marcava uma hora de reunião, eu lembro, a gente marcou uma hora, não conseguiu evoluir muito no assunto, e daqui a pouco eu tenho que voltar lá que eu tenho que dar aula. Então, enxergando, mas bem como tu disse, pensando em concorrência, e eu acho que isso a gente teria que melhorar de forma geral, é poder trocar. Eu acho que o grupo ali é muito legal de músicas ali, que tem com as escolas de música, eu acho interessante porque o pessoal troca. Eu, pessoalmente, não consigo, porque como o pessoal escreve, eu sou de áudio, né? Então eu mando áudio toda hora. Eu sou do áudio, então, para não ficar mandando áudio direto no grupo, ali, acho que tem temas muito legais, e também aprendo ali com as músicas e gostaria de comunicar mais, mando áudio, acaba que eu fico meio de fora. Assim. Não, mas fica à vontade pra mandar um áudio lá de vez em quando, pô, o pessoal vai gostar. Cara, eu Olha queria te só, perguntar, você falou sobre a dificuldade que é o gestor sair, né, parar de dar aula, separar um pouquinho, ter tempo para gestão. Como é que foi esse processo assim com vocês, com sua mãe? Em que momento e como que vocês conseguiram de fato parar um pouquinho e pensar mais um pouco na gestão? Foi quando o seu irmão, você entrou ou ela já estava conseguindo fazer isso assim aos poucos? não, a mãe, na verdade, ela nunca gostou dessa parte, né? Ela começou, enfim, É por foi bem. escolha mesmo, não mexer com isso. Aham. Exato. Ali nos anos 2000, aí sim, meu irmão acabou entrando, também da área da administração, e deu uma melhorada nesse sentido, só que ainda éramos muitos, né? Tipo assim, é uma família, somos quatro, mais a mãe e tal, né? O pai tá não se metia muito nisso, mas aí é aquela muito chefe, um pouco índio, né? Uhum, Então, uhum, sempre tinha uma divergência ou outra. Então chegou num ponto que o meu irmão acabou indo fazer outras coisas, tinha minhas duas irmãs, não queriam, então eu acabei assumindo. A mãe abriu mão da gestão, não faz questão nenhuma, na verdade que ela quer só dar aula dela lá para os alunos dela e deu, e acabou. uhum, Então a uhum. partir disso facilitou muito para que a gente conseguisse organizar. O meu irmão já tinha posto muita coisa legal que acabou se perdendo por uma falta de cultura. E aí hoje a gente está refazendo esse trabalho. Como eu sempre mexo, falo com ele, ele é mais velho que eu, e falo, né? E ele viu, se tivesse entendido na época, a gente não sofria tanto agora, mas enfim, faz parte. Profissionalizou os setores, eu acho que é isso. Começamos pela parte da venda. Eu sempre gosto de contar essa história, porque foi aí que eu parei de dar desculpa, que a escola da música não dá dinheiro. Né? Se tu me permite, ela é bem rápida. Claro. Então, o meu pai acabou falecendo, né? E meu filho vinha, faltava 6 meses para meu filho nascer, e nós, para variar, devendo, né? E eu disse, pá, mas isso aqui não é vida, né, gente? Falei com a mãe e tal, disse, mãe, tu já queimou o patrimônio umas 3 vezes, não vale a pena tu ficar. Então, dar aula particular é mais fácil. E fui atrás de um, de um advogado para ver como é que fazia falência, né? Tipo, eu queria pedir falência, né, e tal. Aí eu fui lá, o cara disse, tia, tu vai, né, nossa contabilidade era Amazonas, isso também é outra coisa importante, um contador de verdade. Então, nossa contabilidade, ela não existia, porque é do Simples, não precisa prestar conta, uma história assim na época. E aí o cara disse, tu não tem como provar que tu tá quebrado. E, sinceramente, assim, só paga os tributos referente aos funcionários e vai indo, porque, sinceramente, os caras não estão vendendo, não estão nem carro estão conseguindo levar, então acho que vão leiloar instrumento, nem pode, porque fins de trabalho, beleza, e não foi. Daí eu fiquei pensando, cara, se eu não tenho como quebrar, eu vou ter que fazer isso aqui dar certo. Você não tinha opção de quebrar. Não tinha Não, como. se eu não tenho como quebrar, eu preciso fazer isso dar certo. E aí eu conheci um cara que era consultor, gerente de vendas da IASIS na época aqui, em inglês, né? E aí todo mundo dizia, não, porque esse cara aqui, ele faz, acontece. Né? Os caras chegam a brigar se roubam o lead dos alunos, né? E aí eu disse, tá, vou tentar chamar esse cara aqui, mas eu já tinha feito vários processos com uma agência própria, enfim, umas 4, 5 tentativas e nunca funcionou um setor comercial pra gente. Tá, beleza, chamei o cara aqui, ele, montadinha, você lembra até hoje, aí eu cheguei pro cara e disse, tchê, o negócio é o seguinte, tem uma escola de música e tal, aqui, nosso ticket médio na época era muito baixo, assim, eu lembro que a gente cobrava era mensalidade ainda, era R$ 164 que nós cobrávamos, e tinha 170 alunos. Daí cheguei pro cara, pois tu vê, a música é o quarto, quinto grau de prioridade das famílias brasileiras, porque primeiro vem a saúde, a educação, o idioma, e
enchi, né? E o cara só me fez três. Posso te fazer três perguntas? Eu, pode. Quantas escolas de música tem em Santa Maria? Eu disse, na época tinha mais duas, e mais duas. Tá. Quantas escolas de inglês tu conhece? E aí, né, tu dá um pontapé, cai 200, né? Tipo, né, sei lá, IAS, Juíza, Yes, enfim. Pois é, a empresa que eu trabalho, ela tem 800 alunos e o ticket médio lá é R$ 500. Então, para resumir para ti, eu vou dizer assim, tu só tem que botar as pessoas certas no lugar certo. E ali me desarmou, né? Tu não vai conseguir, porque, eu esqueci, né? O meu sonho, quando eu falei, o meu sonho era ter 300 alunos aqui na Museates. Porque a gente já tinha 300 lá no passado, né? Então para mim 300 era algo, assim, meu Deus, Uhum. era surreal, né? E aí ele disse assim, então eu tenho uma escola, eu trabalho numa escola que tem 800 alunos com ticket médio de R$ 500. Tu acha que tu não vai conseguir botar 300 alunos aqui? Então tu só precisa ter as pessoas certas no lugar certo. E a partir disso, aí sim a gente fez uma seleção, contratamos as pessoas, ele colocou em prática a parte comercial, com metas, com bonificação, e a partir dali, no primeiro mês, para te ter uma noção, a gente teve 40 matrículas. A gente fazia 15, 10 matrículas, a gente teve 40. Olha só. Detalhe, a mais importante que eu acho, era só de dar follow-up, porque a gente tinha cadastro, a gente já tinha músicas, né? Aham, Então, aham. que a gente tinha um CRM, né? Daqui do jeito de música, né? Não um CRM que é hoje, né? Estou falando daquele antigo lá, que é só o cadastro, na verdade, né? Sim, sim, aham. Então, foi o que nos salvou. Então, naquele ali, a gente fez 40 matrículas e a partir dali, sim, era pré-pandemia, então a gente saiu de 170 para 320, Olha só. muito rápido, então aí começou a estourar os outros setores, né? Porque eu já estava quebrado, né? Então, a imposto é mais caro, você começou a estourar os outros setores, aí contratamos um gerente financeiro e foi que a gente conseguiu reorganizar. Veio a pandemia, a gente ficou com 200 alunos na pandemia, Uhum. e aí todo mundo apavorado, eu disse assim, eu nem estou preocupado, porque eu administrava uma escola que antes tinha menos aluno do que está na pandemia, né? Vamos Olha trabalhar. só. Fomos uma das primeiras empresas que conseguiu voltar a ter presencial, né? Com todas aquelas regras, é uma escola, nosso prédio aqui é grande, o que a gente está, né? Tem Uhum. salas grandes, então tu consegue dar o espaçamento. E, enfim, a partir disso, então, a profissionalização do comercial acabou ajudando a ter uma secretaria e o comercial, e depois veio o pedagógico. Porque antes a secretária fazia tudo, cabeçava, cobrava escanteio e defendia, né? Porque ela tinha que vender, ela tinha que agendar a aula, e as Uhum. escolas acho que funcionam assim de certa forma. Sim. Olha só, cara. Então foi um crescimento muito, muito forte, muito rápido, em cima de follow-up. Em cima de. Porque assim, como você falou, os leads já chegavam, né? Entravam em contato, e aí acabava. Como é que era? Eu posso te dar um exemplo, eu exemplifico porque eu acho que assim, tem escola que faz isso até hoje, tá? Não é uma crítica, é uma constatação. Beleza, tu chegava, Matheus, tudo bom? Tu chegava e vai, eu quero saber a aula de violão. Então, Matheus, a aula de violão, nosso curso é um curso livre, eu lembro porque na época eu cheguei a atender também, né? Uhum. E aí, então, era um tirador de pedido que a gente chama. Então, Matheus, a aula tem duração de 50 minutos, ela pode ser feita uma ou duas vezes por semana, tu não precisa possuir o instrumento, a escola tem aqui. A metodologia ela é livre, então tu vai chegar para o professor, vai poder trocar uma ideia, dizer o que tu gostaria de aprender. A gente não tem fidelidade, tarará. E os valores são esses, para uma vez por semana é X, para duas vezes por semana é X, e se tu quiser, tu pode marcar uma aula experimental. Era isso o atendimento. Uhum. Só faltava Uhum. dizer, se tu quer, tu faz a aula experimental ou não. Era isso, as pessoas geralmente marcavam a aula experimental, faziam aula experimental, gostei, depois eu vejo. E deu, e morreu. Não fazia mais nada. A partir do momento que tu tem um setor comercial, tá procurando por quê? Qual é o teu objetivo? Né? Porque assim, a venda consultiva, eu acho que é isso. Tu começar a entender, beleza, eu quero fazer aula de verão. Legal, mas por que tu quer fazer? Não sei o que. Qual o teu objetivo com as aulas? Tem que dar com isso muito claro. Qual é o estilo de música que tu gosta? Né? Porque
professor trabalha repertório. E essa informação tem que ser passada para o professor. Quando chegar na aula experimental, o professor já saiba disso. Normalmente, numa escola, as pessoas perguntam, mas qual é o estilo de música que tu gosta? Ah, eu gosto de rock. Então, eu vou direcionar para o professor Y. E aí, daqui a pouco, quando chegar na sala, eu sei o que a gente fez, acabou nesse período todo que a gente conseguiu reestruturar. A gente fez pesquisa de mercado, a gente fez cliente oculto, tanto fora da Museados quanto na Museados, para ver também se nosso atendimento estava bom, depois que a gente conseguiu organizar. E em uma dessas, pega ratão, a pessoa acabou fazendo, tipo assim, gosta de rock. E daí chegou na sala de aula e disse para o professor que gostava de sertanejo. Botaram ele como professor de rock. Né? Porque a informação que a secretaria estava perguntando não era passada para o professor, era só para saber qual é o professor que ela é direcionada daquele estilo de música. Não tinha esse link. Aí eu sempre sou um cara que digo assim, tu tem informação, não faz sentido nenhum repetir essa informação para o professor. Então o professor tem que saber fazer o check do que está ali. Né? Então, você mesmo, no EMUSIS tu tem candidato, tu vai botar no cadastro lá, que é o objetivo, é canhoto, é destro. O consultor tem que saber, porque o cara que, meu sonho é tocar a música X. Então, tu vai lá, e aí o professor só vai fazer esse batimento, vai bater essas informações para ver, mas ele já está ciente do que é aquilo. Então, esses pequenos detalhes é que foram mudando toda a diferença, porque antes era isso, tipo, tu quer fazer aula, tu faz. Então, a resposta de follow-up era exatamente, muita gente gostou da aula, mas não decidiu na hora. E venda também é emoção. Tu saiu daqui, tu já está pensando em outra coisa, principalmente nesse mundo de hoje, né, que o celular não para. Então, tu tem que ter alguém que possa atender essa pessoa, que possa tirar suas dúvidas, né, ter aula experimental, que eu acho que são passos claros, e aí saiu da sala, já tem um consultor esperando, e aí gostou da aula, o que achou, e assim se desenrola. Boa, perfeito. Essa questão da afinidade do professor, eu sempre falo, né, o cara tem um sonho de ir para os palcos sertanejos, aí ele chega lá na aula experimental, o cara, olha esse solo do Metallica aqui. E aí o cara vai embora, né? O cara não vai. Então tem que ter essa ligação, essa informação, né? Eu acho que tudo tá ligado, e aí por isso que eu digo, tem gente que só tem secretária. Eu enxergo, eu bato muito quando alguém quer conversar comigo, que eu acho que tem que se profissionalizar o setor de evento. E eu não estou dizendo que é fácil, né? Porque tu achar pessoas que realmente saibam fazer aquilo não é fácil. Mas quando tu acha, cara, ele se paga sozinho, é o setor que você paga sozinho. Né? Ele está sempre captando para ti novos clientes, né? Como diz o meu gerente comercial, que está comigo até hoje, esse cara. Na verdade, o que é receptivo, na verdade, é só para atender. O que eles têm que fazer também é captação ativa, né? Então, na verdade, eles são pagos para fazer captação ativa, não para esperar só. É óbvio que receptivo é maravilhoso, né? Mas, na verdade, eles se pagam buscando alunos que não estão no radar, né? Que daí existe aquela campanha, né? Tipo, para te ter um X de desconto, tu tem que indicar tantos amigos. E aí, esse consultor ele vai indicar, né? Esses amigos, e assim tu vai girando a roda. Se o cara fez a matrícula, provavelmente ele vai ter uma roda de amigos que também tem a mesma. O mesmo nível social para poder investir e tal, né? É uma lógica. Então, se ele tem interesse, às vezes, ele nem sabe que tem interesse em fazer música, mas aí tu tá despertando essa vontade. Eu sempre quis e nunca ninguém ligou para ele para dizer, tá aí, tu nunca pensou em tocar ou cantar, não sei o que. Funciona muito. Legal. Então vocês fazem também essa busca, não é só o aluno que vem, mas vocês também fazem ir até o aluno, entrar em contato, chamar. Não, eu acho que isso é essencial, né? Existem os leads, né? Tu pode, e isso também tem uma coisa importante que eu acho que é importante falar. O aluno nos IATs ele foi mudando, tá? Vou parafrasear o Sandro, que é o nosso gerente, né? No começo, cara, o aluno não tinha cara, como a gente disse, tu ficava muito à mercê do que as campanhas te traziam. Então, nem sempre aquele lead ele era qualificado, ele não tinha condições, né, daqui a pouco. Isso também foi uma coisa que teve que funcionar quando ele estava estourando, que isso teve que ter financeira, porque daí vendia muito, mas as pessoas não pagavam, porque a gente vendia no carnê ainda. Era carnê, tipo ali, então assim, não entrava, vendia muito, mas também ficava muito na rua. Então, à medida que a gente foi funcionando, o que acontece? Quando tu só está esperando o que o mercado te oferece, tu pode ter, e aqui eu não estou jogando valor, mas aparecem uns nomes estranhos, né? Sei lá, Cloud Slay,
sei lá, Petrúquio, algo assim, uns nomes que não fecham muito. No começo, no primeiro momento, eu confesso que eu disse assim, cara, isso tá parecendo meio preconceituoso, né? Mas no final, não. À medida que a gente foi tendo matrículas, pessoas que tinham e indicavam pessoas, o teu cliente ele acaba, a gente começou a se posicionar de uma maneira diferente no mercado. A gente já não brigava mais por valor. Não é uma escola que briga por preço. Então, mas é claro, o fulano é mais baixo. Tá tudo certo. Pode ir lá. Tu tem que ir lá. E isso também foi uma briga com o comercial no começo, porque eles disse, mas é que o fulano faz uma baita. Então ele vai para o fulano. Não é a nossa filosofia, não é preço. A gente não vende aula mensal porque a gente não acredita que aula é mensal. O cara vai fazer um mês de aula, vai dizer que não aprendeu e ainda vai sair falando mal. É uma estratégia nossa. Tem gente que dá aula mensal e tá tudo certo. A gente não vende. Não é um. Mas se eu quiser fazer, beleza, se quiser, tu vai pagar R$ 600 para fazer. Quer pagar, tá tudo bem. Mas é uma escolha tua. É quase, né, 3 meses de aula daqui a pouco. Não é, hoje nem está perto disso, mas na época era isso. Então, esses leads mais quentes, que são indicações dos próprios alunos que estão se matriculando, faz grande diferença. Né? Porque tu não fica só à mercê do que vai chegar à tua porta, como eu digo. Legal. Isso que você falou da precificação também é importante demais, né? Tem muita escola que monta o preço de acordo com as outras, né? Faz uma pesquisa, ele cobra 200, cobra tanto, vou colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, e esse vai ser meu preço. Esse meu gerente, ele já me deu umas quantas paleteadas, né? No começo, né? Bastante mesmo, porque daí ele dizia o que para mim? Quando tu não tem consultor de venda, qual é a tua arma? É o preço. Então tu baixa o preço para vender. Quando tu tem uma pessoa, porque atendimento vende muito, né? Esse é um ponto, né? Atendimento tem valor. Tu ir numa escola onde o cara só vai ter que passar as informações, não vai ter que perguntar nada, não vai te apresentar, não vai, aquela história, não te oferece um cafezinho, não te oferece uma água, né? Não sabe o teu nome, não te chama pelo nome, vamos passar. E o teu professor não está preparado para aquela aula, legal, e aí, se tiver uma folha, às vezes nem tem folha, né? Fulano, vamos passar ali e tal. Então, sim, isso eu já vi, isso nossos consultores podem comprovar que, assim, o atendimento, na escola lá pode ser mais barato, mas eu quero o atendimento disso aqui, né? Uma experiência como um todo. Perfeito. Não, hoje em dia essa questão do atendimento faz toda a diferença, toda a diferença. O pessoal sabe disso, o pessoal cada vez mais difícil, né? Tá cada vez mais difícil o atendimento. Acho que é um dos grandes desafios também. E é isso que você falou também, que é a dificuldade de você fazer, porque querendo ou não, tudo isso aí, é lindo, maravilhoso, mas é difícil de fazer. Gasta tempo, né? Você ter toda uma conversa, entender os objetivos, registrar isso, passar para o professor, exige uma organização, exige um tempo, que às vezes o dono da escola de música não consegue fazer. Né? E aí é a importância do que você está falando, que é terceirizar, colocar alguém ali para cuidar do comercial, porque senão não vai, né? Às vezes nem o teu funcionário vai fazer, tipo assim, essa semana a gente fez uma reunião, né? Apesar de estarmos com 15% acima do trimestre passado, que para mim foi bem interessante, eu mexo porque, assim, daí o que acontece? A gente tem feito muita matrícula, então tu tem as indicações, então a gente está falando aí de um monte de gente, a gente fez agora também algumas parcerias, onde pegou cadastros, a própria FSM, recepção, então, que as gurias não estão conseguindo fazer. A gente são 3 consultoras, tá? A gente tinha 4, uma saiu, vai entrar outra agora, então a gente tem 4 consultoras para as 2 unidades. Elas não estão conseguindo dar conta, porque elas estão esperando o receptivo. A gente consegue criar muito receptivo. Só que cada vez não é uma realidade da Museartes, né? Eu acho que o inglês está bem pior que uma escola de música hoje, né? Porque tem muita concorrência. Então, cada campanha, as pessoas estão cansadas de olhar as campanhas, elas se desgastam rápido as campanhas, né? De Instagram e Google, né? Então, a tendência é que vá diminuindo. Né? Então, mas a gente estava conversando com elas que, assim, gurias, a tendência é que cada vez diminua mais e vocês não estão treinando, vocês estão fazendo muito pouco ativo, porque vocês têm muito receptivo. E aí acaba que, na hora que realmente precisar, vocês não vão estar um traquejo para segurar essa onda. Porque a gente tem que estar sempre preparado. Não existe a gente surfar, não existe estabilidade. Hoje está tudo certo, hoje está tudo legal, somos uma escola grande, vendemos legal, temos uma equipe gigante,
Mas eu estou sempre preparado por todas as vezes que a gente já teve, todo o histórico, né? A escola, ela passou por dificuldades, eu já falei aqui, quebrou umas 3 vezes, né? Queimou, injetou dinheiro. Então, é uma coisa que eu sempre trago isso. Então, eu digo, ó, pessoal, é muito fácil tu sair, quando eu era varziano, ali que a gente tinha 170, tu sai do 5 para o 8, a curva é muito rápida. Agora, do 8 para o 9, são pequenos detalhes, né? Então é isso. Então, às vezes, e aí o trabalho da gente mostrar para um consultor que assim, cara, tu não chegou na meta, a gente tem meta aqui, bronze, prata, ouro, diamante, platina, sei lá o que tu quiser, eles inventam qualquer moda, que o gerente inventa qualquer moda. Mas às vezes fica Aham. por 2, 3 e aí tipo, mas não dá para flexibilizar, não dá. Por que não dá? Porque se tivesse feito todas as, né, se realmente conseguisse, tivesse entrado em contato com todo mundo que tu tem de cadastro, certamente tu faria. A gente tem as métricas de quanto cada, cada ação ali vai, tipo assim, lead, tantos por cento vai ser matrícula de lead, né? De tantos que chegam, quantos vão fazer, telefônico ativo, telefônico receptivo, então, indicações. Então, a gente tem essas métricas e sabe mais ou menos como é que performa isso, né? Então, a gente fez justamente essa reunião para dar uma puxada e dizer assim, ó, beleza, vocês estão de parabéns, vocês estão com 15% acima do ano passado, mas, para não dizer depois que a gente vai puxar a orelha de vocês quando tiver ruim, nós já estamos avisando que a tendência é também a gente retirar um pouco do investimento nesse momento, até acho que a gente não investe muito, mas acho que a gente tira um pouco, até porque abril agora se encerra esse primeiro ciclo, não que a gente não faça a matrícula, faz, mas a gente sabe que esses 4 primeiros meses dos anos é o que tu. Eu digo que uma escola decola nos 4 primeiros anos, depois ele troca, aí lá por julho, né, após as aulas de agosto, ele dá mais uma subidinha. Outubro, começo de novembro e depois bico para baixo, como eu digo. É. Mesmo tu tendo, mesmo tu tendo contrato e tal, que é uma coisa que a gente mudou, acho que isso também é importante para quem tem escola de música, que é para quem vende mensalidade, parcela, né? Mensalidade que é isso, tipo assim, chega dezembro ali, beleza, prazer, foi legal, eu volto lá em março. Então, tu tem as contas para pagar de todos esses meses, né? Então, Sim. os contratos nos ajudaram a, a, a ajustar isso, né? Às vezes o aluno ele pode sair para viajar, mas ele continua pagando. Isso foi uma questão que a gente teve que mudar, uma cultura que a gente teve que mudar. De dizer, pessoal, a gente vende semestral ou anual. Então, no começo a gente apanhou, teve que criar essa cultura e hoje todo mundo que chega está tudo certo, vamos embora. Boa, boa. Legal. E realmente, essa questão depender de mídia paga, esse investimento que você falou é mídia paga, né? Instagram, Google. ah, isso foi o que Meta, né? mais. Sim, isso foi o que mais funcionou para vocês, assim, ao longo dos últimos anos, pelo menos dessa era mais moderna, assim, da escola? Ou tem alguma outra coisa que Cara, vocês usam, assim, para captar aluno mesmo? assim, te confesso que a gente até não fazia tanto pago. A gente é uma pessoa que fazia vídeo, acho que tu mostrar o dia a dia da escola, assim, a gente recebe muita, quando a gente vai fazer alguma consultoria ou algo, né? Fica o convite para quem quiser ver depois o Instagram da Museartes, @escola Museartes. Muitas vezes, quando eu vou para uma consultoria, os caras, mas a tua página ela é muito informal, tipo, são posts bem posicionados, não é tão pessoal, né? O pessoal sempre faz essa crítica, né? Mas a gente trabalha muito a questão do dia a dia. Então a gente tem uma pessoa que vai lá, entra nas salas e mostra o dia a dia nos stories, né? E claro, a gente posta, a gente usa como uma ferramenta de marketing forte também, a gente faz evento todos os meses, né? A gente tem um Todo local que mês? faz todos os meses, sim, a gente faz, seja recital, a gente tem um improviso que a gente chama que daí pode ser temático, a gente, em março a gente teve especial samba, né, vai ter o especial rock, aí tem improviso que é livre, tu pode cantar o que tu quiser, aí já são bandas, né, tu trabalha a banda dos alunos junto com os professores, e todos esses eventos a gente registra, tira foto e manda para os alunos depois. E esses alunos acabam postando. Então, a gente trabalhava muito assim, até 2 anos atrás. Num congresso CAEM, um pouquinho antes do congresso CAEM, era uma coisa que me incomodava. A gente tem uma agência que a gente trabalha junto há uns 10 anos, e acho que ela entrega bem, principalmente nessa questão offline e tal.
E aí me incomodava. E aí tava lá, estava até nesse congresso, mas eu ia conversar com o Rayan, Uhum. É. e Uhum. aí ele já tinha saído do congresso, depois eu falei com ele e ele que abriu as portas, assim, eu investi com ele ali, a gente fez 3, 4 meses, aonde teve resultado mesmo. E daí, a partir disso, já fica aqui o meu reconhecimento ao Rayan, a gente sabe, a gente não conversou mais depois, mas teve muito efeito. Daí eu cheguei para minha agência só aqui, ó, vocês estão tomando um corno. Se tu tem que não funciona, tal. E aí a agência conseguiu organizar e hoje a gente consegue gerar muita demanda tanto do Google, que Uhum. não, hoje já não é um lead tão top de linha, né, mas o Meta ali, principalmente pelo Instagram, né, a gente fez também, né, Uhum. traz bastante gente, sim. Legal. Ah, então vocês começaram a usar mais filme assim a questão da mídia paga, inclusive com o Ryan da Music Leads, né, que é uma agência focada Não era em mais escola de clientes, música. antes, né? Exato. Era outro nome antes, mas mudou para Music Leads. É uma agência aí parceira da Emusa, inclusive, que trabalha só com escola de música nessa parte de marketing. Mas você falou Inclusive, que antes disso, funciona antes mesmo. disso, funciona, funciona. Antes disso, ele não, vocês não faziam muito essa questão de mídia paga. Era mais de indicação, evento, boca a boca. Exato. É isso aí. A gente, muitos chamavam no direct, né, quando vinham os eventos e tal. Então, assim, a gente Uhum. tinha isso. Hoje a gente vê que, até por um erro estratégico ano passado, a gente, em dezembro, a gente deu uma diminuída lá, no financeiro, que agora ele disse assim, tu não vai falar mal de mim lá. Ele chegou a dezembro ali, ele, não, vamos dar uma cortada. E aí caiu drasticamente o número de leads. E daí, aí eu que eu questiono, né? Tipo, o nosso comercial ele é muito bom. Uhum. Ele aproveita bem as oportunidades que tem de receptivos, tá? Mas e quando eu precisar deles para ativo, aí eu olhei para o meu financeiro e disse, tá, beleza. Ah, não, a culpa é da agência. Não, a agência avisou que se tu não investisse esse mês, ia cair, porque é a época mais procurada do ano, aquela história toda, né? Uhum. E aí ele disse, tá, mas isso é investir agora, você chama investimento, né? Tu já perdeu o time, né? Então não tem investimento que tu vai saber se vai voltar 100%. Mas a gente sentiu bastante, e daí foi o primeiro alerta que eu já tinha dado para os guris, ó, não dá para esperar tudo de mão beijada, vocês têm que correr atrás, porque cadastro tem bastante. Tanto seja dele que está aquecido, que está procurando, quanto os que fizeram, não matricularam no primeiro momento, né? Porque assim, Uhum. o trabalho do consultor, que é o que eu digo que paga essa semana, ou semana passada, tem uma consultora nossa que fez ela fez uma matrícula que ela está atendendo em 2020, no começo de 2024. Fechou agora 2025. Então, o consultor é isso, né? Ele tem que estar realimentando o negócio dele lá, né? Aham. Mexendo na caixa para que funcione. Então, por isso que eu Olha digo só. que o comercial é bastante importante. Sim, sim. Você vê, né, que eu já vi o pessoal falando também de ex-aluno, né? Então a gente, poxa, fez aula lá 3, 4 anos atrás, aí saiu, poxa, entra em contato de novo, né? Vai ver outra situação, que nem você falou. Entrou na faculdade, às vezes agora já se formou, dá pra voltar. Então tem uma base de leads ali, né? Pessoas que entraram em contato, fizeram aula experimental, não matricularam, ex-alunos, amigos, indicações. E as ferramentas estão aí para ser usadas, né? O próprio Ebusis, que as gurias usam muito aqui, são as tarefas, né? O CRM, como foi montado agora por último, né? Então, é exatamente isso. Tu tendo as pessoas. Eu sempre digo, eu sempre fui fã do Ebusis, não estou puxando saco, porque isso é desde o começo, né? Conversei bastante com o João também, né? No começo lá. Uhum, Aonde eu acho que é isso, assim, o pessoal tem uma boa ferramenta que é o Ebusis. A gente até sugere algumas coisas, obviamente, pode ser mais completo, sempre pode, melhorar sempre pode, e melhor, acho que são uhum, os grandes pontos, mas, assim, tem que saber usar, né? É que nem eu estava uhum, comentando contigo fora aqui, eu tenho um amigo Jasper lá em Porto Alegre, que eu digo, cara, tu tem o Emusis e tu usa ele para gerenciar, sei lá, pagamento e horário. Isso é a coisa mais básica do mundo, né? E tu tem um monte uhum, de relatório que tu pode usar, que tu pode balizar, mas tu não alimentar a ferramenta, ela não funciona. Então, os consultores usam e usam muito, né? uhum, uhum, Essa parte, principalmente do CRM. E aí entra de novo, que eu estou comparando tu ter uma pessoa normal atendendo e um consultor de venda que tem que buscar. uhum, Não é uhum. só buscar, por isso que assim, a gente tem que ter os dois, tem que ter o equilíbrio entre buscar e os receptivos. O receptivo é a tua obrigação de atender, né?
está sendo pago para isso, é uma obrigação tua. Na verdade, está sendo pago para buscar aqueles que são quase impossíveis de tu buscar. Que é os que fazem a maior diferença. É. Com certeza. Com certeza. E só para comentar, você falou de que vocês cortaram um pouquinho o investimento ali em dezembro, o lead caiu. A gente sempre brinca aqui, o João, inclusive, que é o financeiro aqui da Emusis. Cara, mídia paga é uma coisa que uma vez você coloca dinheiro, você não consegue tirar mais. Você fica refém. Porque você tira, você diminui o investimento, o lead cai, você vende menos. Você, opa, não, pera, deixa eu colocar de volta. Então é... Não, é isso aí mesmo, né? Na verdade, é bem isso. Por isso que eu até estava agora treinando, assim, nós vamos testar como é que vai ser essa questão a partir de que nós vamos sentir, acredito que em maio o impacto, não vai ser agora. Né? Então, a gente ainda tá, mas acredito. Aliás, nós estamos em abril, né? Isso, só abril. Maio que a gente vai sentir um pouco mais. E aí nós vamos ter que decidir o que nós vamos ver, se nós vamos manter ou se nós vamos segurar o barco até para que o time possa estar treinado, como eu digo. Ah, perfeito. Henrique, queria falar um pouquinho sobre retenção de alunos. Você falou no início ali sobre os eventos que vocês fazem todo mês, com certeza acho que isso ajuda, né? O pessoal fala muito de que evento faz uma diferença enorme, porque aí o aluno consegue tocar com outras pessoas, consegue... Né? Mas o que mais que vocês fazem? Assim, falou da pesquisa também no início. O que mais que vocês fazem que vocês sentem que mais faz diferença para manter o aluno por bastante tempo? E para manter o aluno engajado, estudando, né? Porque a gente sabe que aqueles alunos que não estudam direito. Exato. Eu acho que assim, né? De todas essas ações, eu acho que os eventos hoje fazem. Eu sei que tem essa pergunta, mas eu já vou. Eu acho que hoje, enquanto for contar, eu acho que o produto ele é genérico, né? Então, assim, tocar até um professor particular vai te ensinar. Mas ele não vai te dar as oportunidades que uma escola, com uma estrutura vai te dar, como principalmente fazer apresentações. Então, acho que a apresentação, eu penso nela como uma retenção em nível de perspectiva para o aluno. Né? Tipo, tu pode te apresentar, vamos tirar essa música que tu vai te apresentar. Então, ele já tem um objetivo. Acho que assim, tem que ter objetivos pequenos para que tu possa obter. Então, além disso, as pesquisas, como eu falei, uma pesquisa de pós-venda 30 dias depois, que normalmente o pessoal ainda está empolgado, né? Depois tem o de 3 meses. Junto disso, quando há algum descontentamento antes disso que o aluno traz para a gente, aí a gente tem um coordenador, né? Um coordenador acadêmico que ele foi colocado nesse papel justamente para poder acompanhar, né? Tantos os registros, né? Que a gente tem uma ideia que o professor precisa deixar já registrado a aula futura, porque se ele não for da aula, o professor que vai substituir já sabe o que ele vai dar e não vai dar confusão. Né? Também porque, assim, como escola de música, antes a gente trabalhava muito o nome do professor. Hoje a gente trabalha muito mais a marca Museu e Artes. Então, assim, o teu contrato não é com o professor, é com o Museu e Artes. A gente sabe que existem professores que são maravilhosos, tu já pega aquele professor, mas o objetivo hoje se o professor não vai vir, ele já deixou a tua aula pronta, o professor vai te dar aula. E aí na próxima aula, o professor volta, enfim, o professor vai sair, enfim, aí são outros pontos. Então, para ter uma retenção, acho que os controles, esse é o grande desafio, tu conseguir medir a forma de controle, ainda mais quando tu dá grande. Porque quando tu tem, por exemplo, lá em Camobi, quem cuida é minha esposa, eles que fica na parte gerencial lá. Eu respondo, né, no organograma, eu respondo como um todo. Mas quem gerencia aquela unidade, ela sabe o nome de todos os alunos, ela sabe da dor de todos os alunos, né? Ela vai lá e fala, esse aluno aqui é isso, isso, isso. Isso é muito legal. Por isso que eu digo, uma escola, ela é menor, mais fácil de gerenciar. Eu vejo que aqui é o elefante branco. Mas, para resumir, eventos é uma coisa importante, o coordenador está junto dos professores, né, também, porque a gente frisa aqui, professor, cara, tu não precisa ser o super-homem, se tu está tendo uma dificuldade com aquele aluno, traz para a gente que possa te ajudar. O professor também é importante nesse processo de dizer assim, cara, não precisa matar tudo no peito. E é difícil para o professor isso também. Né? Admitir que está com alguma dificuldade com um aluno X ou Y. Ter esse plano semestral, ele ter mais ou menos pronto o que ele imagina e dar na aula naqueles 6 meses. A gente já antecipa também a renovação justamente para ver se o cara lá no 3º mês ele está gostando. Ele tem mais 3 meses de contrato, por exemplo. Se ele quiser já renovar, tá tudo legal, tal, não sei o que, quem sabe já não quer mais aumentar esse teu contrato, então é uma outra coisa que a gente usa. Legal. Tem bonificação tanto para a secretaria quanto para os professores, por exemplo,
processo. Faltam 60 dias para vencer os contratos. O professor tem que começar a dar o feedback do que ele aprendeu, mostrar para o que ele aprendeu, o que ele pretende dar no próximo semestre. A partir disso, a secretaria entra em contato com o aluno já para entrar para o processo de renovação. Então, tu já está alinhando a expectativa para o próximo semestre. Olha Então, só. a gente está bolando essas estratégias justamente para melhorar a nossa retenção, né? Principalmente a renovação de contratos. Eu acho que assim, a gente está falando muito em retenção, como a nossa retenção, o nível de cancelamento antes do final, antes do término do contrato, ele não é tão alto. Não gostaria de perder, mas não é tão alto. Então, a renovação é que acaba sendo o maior desafio para a gente. A gente hoje, a gente tinha uma época que era 50, então tu vendia muito, perdia muito, isso é uma coisa que sempre me incomodou muito. Né? Hoje a gente já está ali na média de 65% a 70% de retenção dessas renovações. Né? Então, tipo, agora a gente teve em março, sei lá, tinha 60 alunos para renovar. Né? E aí tu teve uma média, acho que foi 65, se eu não me engano, esse mês. Então foi melhor que o ano passado. Então algumas coisas, tu forceja menos no comercial, tu precisa ter menos, apesar de termos vendido mais. Não, como é que se mantém uma escola? Né? É mantendo os que já existem e acrescentando os novos. São duas escolas, importante dizer que são duas unidades muito diferentes uma da outra. O perfil da aluno. A escola de bairro, os alunos ficam muito mais tempo. Aqui a impressão que dá é que é muita gente, então troca, ganha, perde e vai. Né? Lá não. Interessante isso, né? Entra os alunos, entra bem mais devagar. Aqui no centro a gente, vou dar um exemplo. Aqui no centro a gente fez, deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir o e-mail aqui para não dizer que eu estou inventando número aqui. Tá bom. Mas a gente fez, a gente fez 46 matrículas agora, em março. Olha só. E aí, vamos ver aqui, a gente perdeu. A taxa de churn foi 10,8, como eu tinha até falado. Tá. E aí a gente perdeu mais do que ganhou, a gente perdeu 48. E Camobi, que é a nossa unidade lá, ela fez 7 matrículas e perdeu 8. Então, é muito diferente, tu sofre muito mais, aqui tu vende muito mais e perde muito mais. Mas é um mês que a gente sabe que perde, porque assim, geralmente é quando começa o ano para as pessoas, né? Então é quando mais tem matrículas, né? Então tu também perde mais. E Camobi não, Camobi é isso, é 8, é 10, é 12, 15, que é uma escola, porque o bairro Camobi, ele deve ter umas 10 mil pessoas. Então ali é uma coisa bem mais tranquila, mas só que os alunos permanecem por mais tempo. Legal. Inclusive, falando de Camobi, conta pra nós como é que foi um pouquinho o processo, né, de abrir uma outra unidade. Eu imagino que não deve ser fácil, né? Principalmente que você tendo que cuidar de uma unidade gigante e aí você vai lá e abre outra. Como é que foi? Essa é uma história muito, muito engraçada, porque na verdade, assim, acho que se eu tivesse pensado, porque ainda estava naquela fase que nós não tinha nada a perder, né? Tipo assim, eu vinha de um negócio que estava quebrado, que tinha dado uma melhorada, então assim, eu não tinha conseguido juntar nada e tal, então assim, ainda tinha, o pai tinha falecido, né? Então antes ali, e eu tinha um resto de dinheiro que tinha sobrado e tal. E daí uma ex-aluna da escola, lá de 1991, morava em Camobi, ela era professora de piano e ela ficou mal de saúde e tal. E a mãe dela, que era dona da casa, disse: Ó, tem um espaço lá em Camobi. Não teria interesse. E eu fui lá, dei uma olhada, assim. Na primeira vez, tá, legal, mas assim, não fazia muito sentido. Depois eu vi. A gente tem 2 pontos estratégicos em Santa Maria. A Museares no centro fica na esquina do Colégio Marista, que é um dos colégios mais fortes daqui. E em Camobi tem o Riachuelo, que é o colégio mais forte de lá, que tem, e aí era na esquina, só que da primeira vez que eu fui, eu não me dei conta que era na esquina. Era a segunda vez que eu fui, eu olhei que eu disse: mas ali é o colégio, né? Ela mas não, tá, fechou. E veio a pandemia. Primeira leva do pandemia. Ah, Então a gente não startou ali. Aí passou um ano, ainda a gente estava, não sei se aí para vocês era a mesma coisa, a gente estava com bandeira preta aqui, acho que o Rio Grande do Sul que usava bandeira preta, bandeira vermelha, que as pessoas podiam andar ou não na época da pandemia, né, quando tu podia ir para a rua ou não. Tipo, batia a bandeira preta, tu não podia fazer nada, tu tinha que ficar em casa, só o serviço essencial.
E daí eu fui lá e disse, não, vamos lá, eu calculei que nós ia gastar X, né? E beleza, vamos lá. E a Museartes aqui tava indo ainda, com todas as restrições, estava indo. Né? E daí fui lá, botei o dinheiro, já gastei, era X, aí já gastei 2x, foi 3x né, no brinquedo. Assim, aí a gente ia inaugurar a escola, assim, bandeira preta. Aí nós pensamos assim, meu Deus do céu, cara, nós vamos quebrar, porque daí eu já tinha pendurado já um ex de conta, né? Disse, meu Deus, nós vamos quebrar. Eu, não, calma que vai dar certo. E aí a partir, só que a gente fez, agora a parte não tão louca, porque eu sempre fui mais assim, a parte não louca que a gente tinha feito pré-matrícula. Então ali a gente já tinha umas 40 pré-matrículas, antes mesmo de abrir, né? Então, foi uma escola que cresceu rápido nesses 3 anos, né? Agora é um desafio, porque, como eu te disse, demora muito para os alunos saírem, mas agora eles estão saindo, porque são 3 anos, já é algo muito. Os primeiros alunos saindo. Então, agora veio uma nova história para museados da Camombi que eu vejo que é isso. Tipo assim, cresceu, nasceu bem ali, tá? Uma semana depois foi liberado e a gente conseguiu fazer as matrículas e abriu e deu tudo certo, como eu digo. E aí todo mundo depois, parabéns, seu cara de coragem. Eu disse, não, na verdade eu não tinha nada a perder. Se fosse hoje, eu já não faria do mesmo jeito, né? E agora ela chegou a ter 168 alunos, 170 alunos, e agora ela está perdendo mais, né? Perdeu esse nível de alunos, e isso também me perguntam, mas tu não quer aumentar o número de salas? Não quero. O modelo ideal para mim hoje é um modelo esse menor, né? Tu forceja menos. Então, assim, hoje ela está com 135, acho que eu falei ali, não lembro de cadê. Então a gente tem que subir. É uma escola que agora a gente tem que começar a buscar de novo para ela se manter. Uma escola que, para mim, com 150 alunos, está resolvido. O problema dela é isso aí, não precisa mais. Se tiver mais, melhor, graças a Deus, mas não é algo que vai crescer, não, vamos fazer um negócio gigante. Porque, eu sei que tu tem outra pergunta aí, que eu vou linkar, que é como é que a gente está se preparando para o futuro. Né? Eu vejo que hoje as escolas, hoje, na verdade, as pessoas querem mais praticidade. Então, eu entendo que daqui para frente, talvez uma escola com 13 salas de aula, como é a do centro, daqui a 5 anos, 10 anos, não faça mais sentido. Porque as pessoas querem praticidade. Né? Quanto mais prático para elas, melhor. Então, acho que assim, tu tem que tentar facilitar, seja estando em, que nem eu disse assim, a nossa terceira unidade é na FAPAS, é a Universidade Palotina, aqui de Santa Maria. Então, é dentro, é um espaço da museu, é uma escola dentro dessa faculdade, e, e para uma região da cidade que não tem. Então, as pessoas não querem ir ao centro, então elas vão lá. É a mesma coisa que Camombi, o pessoal de Camombi. Falei que as pessoas acham absurdo ter que atravessar a cidade. Geralmente quem vai até lá é quem está fazendo aula na UFSM. Então, quem mora em Camombi, se pudesse não vir para o centro, não vinha. Então, penso que uma das principais coisas, e são básicas, é essa, tentar fechar parceria com escolas, colégios, aonde que tu possa atender, principalmente o pós-aula, que o pai sempre quer uma hora a mais, tentar fechar essas parcerias, e também um outro trabalho que eu acho que tem que ser desenvolvido e ainda não consegui achar a fórmula mágica, mas é daqui a pouco a questão dos próprios condomínios, né? Tentar montar uma estratégia que tu possa atender dessa maneira. Tecnologicamente falando, conversei com um ex-professor nosso que está na Alemanha e perguntei para ele, achei que né, pô, os caras devem lá usar altas tecnologias, né? E ele disse, não, aqui é totalmente ao contrário, as pessoas, os pais preferem que não se use tecnologia porque estão sempre com tecnologia. Então, não é algo que eu em relação de aula, eu ainda acho que a gente tem uma vantagem na música, né? Tudo bem, tem inteligência artificial, tem não sei o quê, mas o cara ainda precisa ter um professor ali. Uma das poucas coisas que eu acho que é mais difícil de substituir. Né? Até pensei, uma época, no 3D, no metaverso ali, daqui a pouco, vamos pensar em algo que a gente pudesse, né, a pessoa pudesse olhar e tivesse aula, mas acho que ainda está distante. E é uma tendência do que você falou também, de às vezes ser distanciado da tecnologia, né? Como agora com o IA vai ter tecnologia em tudo,
você não está na tecnologia, está um pouquinho mais distante, assim, nessa parte de aprendizado, de contato humano ali, vai ser mais valorizado, né? Então, É o que eu imagino. E aí é essa história. O pessoal não quer sair do condomínio, o pessoal não quer sair do colégio. Ah, vou levar no colégio, vai fazer tudo lá no colégio. aham, Então, acho que a gente tem que pensar nisso de forma estratégica, né? Daqui a pouco tu consegue. Aqui, realmente, a gente tem uma escola que está muito grande, a do centro, né, a matriz, aonde às vezes tu não tem horário, né? Já foi feito mais salas. Até disse, não, chega, não vou fazer mais nada. Eu tinha que ter, né? Então, assim, empurra para outra unidade, né? Mas daqui a pouco é isso. Tem gente que faz aula daquele bairro que pode começar a fazer aula lá, e aí tu libera mais vaga aqui. Mas não crescer ao ponto de tu ter um elefante que já foi para nós, porque a escola sempre teve esse tamanho, com 170 alunos tu tinha a mesma estrutura. Como é que ela se paga? Não se paga. Então, é isso que eu fico pensando. Acho que a tendência é futuro não fazer tanto sentido uma escola tão grande. Então, por isso que eu prefiro abrir escolas menores, com 4 salas, e elas, né, conseguem ali atender aquele público, conseguem melhorar a qualidade, respondendo de novo, né? Acho que eu tenho um controle melhor, qualidade melhor com unidades pequenas do que uma unidade grande, que é legal, dá trabalho, né? E às vezes tu perde alunos, né? Porque não é perfeito, assim, pessoas que eu conheço, e que às vezes não gostam de uma escola grande, né? Porque daí tem toda uma burocracia, não é tão simples como era uma escola, tu chegar ali, e aí, professor, como é que tá, tudo certo? Não, já é uma coisa mais difícil de tu conseguir resolver. sim, sim. Com certeza. Show, acho que nosso tempo está acabando aqui, mas eu queria saber também um pouquinho sobre a parte pedagógica, assim, como é que você falou que hoje você não dá mais aula, né, mas você acompanha, vocês usam aqui Pomplain como metodologia base, né, para o professor trabalhar em cima, mas e outras questões como aula individual, aula em grupo, esse tipo de Perfeito. coisa, como é que funciona? Então, acho que assim, primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é o que o aluno precisa, né? O que ele está buscando, né? Isso que eu disse, acho que a primeira coisa é entender. Nem todo aluno vai querer a mesma coisa, e eu acredito aí, pegando bem a dona da escola, a Liege, a fundadora, minha mãe e tal, que é o que funciona, assim, ela sempre soube entender o que ele queria. Às vezes o aluno ele não quer nem se aperfeiçoar, ele quer conversar. Querendo ou não, a gente sabe que tem alunos que são assim, né? Então, acho que é a primeira coisa. Aqui, a gente tem pensado muito nas aulas em grupo, né? Na verdade, assim, a gente já tentou, são coisas que a gente já ensaiou aqui, né? Eu digo que a gente virou refém do nosso próprio, da nossa própria história, porque a gente começou com aulas individuais, né? São 30 e poucos anos, e as outras escolas que vieram depois também usam Aham. mesma roda, né? Então, ou aula individual ou aula em dupla. Então, ali no começo dos anos 2000, ali, agora tu fez a pergunta, achei interessante. A gente dava aula em dupla em salas separadas, né? Então, tu atendia um aluno numa sala e aí o outro ficava treinando. Depois tu deixava aquele aluno treinando, ia lá na outra sala e atendia o aluno. Era assim, Olha no só. começo dos anos 2000. Aham. Hoje isso já não existe mais. Hoje tu é dupla, tu vai estar na mesma sala de aula. Não precisa ser do mesmo nível, a gente usa fone de ouvido, se for o caso. O professor atende um, depois atende o outro, os dois na mesma sala. E agora, por último, aí a gente tentou fazer aula com 5 alunos e tal, ficou um pouco mais zoneado, até questão de tu conseguir, daí tu monta a turma, por mais que tu tenha o contrato, tu monta a turma, daqui a pouco, mas eu vou precisar cancelar por motivo financeiro, por saúde, por não sei o quê, e aquela turma vai ficar capenga. É um desafio para a gente. E outras pessoas aí estão aquela, mas lá no fulano é aula, lá na outra é aula individual. Aí tu vai dizer o quê? Tá bem, tá tudo certo. Né? Quais são as vantagens, o custo-benefício. Então, hoje, pedagogicamente falando, a gente trabalha com aula individual, que abertamente não é o nosso interesse, nem para o professor, por causa dos acertos, né? Como os nossos contratos são ou CLT ou MEI, né? Então, e os MEIs recebem por aluno, então, assim, cara, beleza, tu vai receber o valor oral daquele aluno, mas se tu tiver 3 alunos, tu vai receber 3 vezes o valor, e aí isso vale muito mais para o professor, né? Que eu acho que é uma ideia interessante para não judiar tanto do professor. Então, é aula individual, aula em dupla e aula em trio, que a gente está
Tá aumentando aos poucos, uma aula em trio, seja teclado, seja violão, né? Alguns cursos, né? Tipo bateria, a gente só dá aula em dupla, e as aulas são em dupla em salas separadas. É o único curso que ainda ficou com sala separada. E canto, né? São esses os cursos que a gente usa em trio. Guitarra pode ser em trio também, né? Mas são esses. Tem cursos que não tem que fazer. Piano é um curso que até assim dá para fazer, a gente já fez em dupla também. Mas vamos lá, acordeon, violino, dá para fazer em grupo, mas é muito difícil tu conseguir montar aqui. Então, a gente preza pela qualidade, né? Nesse sentido a gente tenta ofertar os cursos com o melhor custo-benefício. Quanto mais alunos tem numa sala, mais em conta fica o valor, né, mensal que você vai pagar. Né? Mas tem cursos que a gente não vê viabilidade técnica e que a pessoa realmente aprenda, né? Que eu acho que é uma das grandes coisas que a gente traz do passado, é que eu digo para o pessoal, cara, o cara tem que aprender dentro do objetivo dele. Como eu disse, tem gente que vai querer conversar, ele se sente bem, ele evolui pouco, mas para ele está tudo certo, ele está aqui há 4, 5 anos e é o objetivo dele. Tá, tá tudo certo. Bom, não tem aqueles alunos que puxam mais. Né? Perfeito. E você falou que vocês fazem bastante eventos, e aí tem as bandas dos alunos. Essas bandas têm prática de banda? Como é que você monta? Então, isso é uma discussão, até agora há pouco eu estava, antes de entrar, estava falando com o meu financeiro. O ano passado, há 2 anos atrás, quando a gente foi na Caim, eu fui visitar a Intermezzo, em São Paulo ali, com o Danilo e tal, e ele estava começando a prática de novo, banda de novo, porque a gente já teve prática de banda aqui também, mas era um negócio que a gente tentou, sei lá, uns 6 anos atrás, não tinha dado muito certo. O Danilo estava dizendo o quê? Desses 2 anos atrás. Cara, tu tem que cobrar aula de prática de banda. Porque quando tu dá, o pessoal não valoriza. Aí eu voltei com essa ideia de São Paulo. Mas, enfim, a gente já tinha feito um investimento, não era o momento que a gente ia conseguir fazer. E no ano passado, quando a gente ia escolher, e aí eu fiquei um pouco mais afastado, porque tinha esse projeto novo que a gente conversou antes, que é o Café Bar que a gente abriu. Eu fiquei muito mais focado ali. Quando a gente cresceu ao ponto de não ter mais sala, tu tinha duas escolhas. Ou tu fazia mais 2 salas ali em cima, ou tu faria um estúdio para prática de banda. E daí, no fim, como eu estava mais, o financeiro aqui, obviamente, né, pensou na cabeça dele que o negócio disse, cara, eu teria feito a sala de prática de banda, mas tá, beleza, mete ficha aí. Fora, o dinheiro fora não vai, mas mete ficha aí. Aí, tá, eu acho que ele viu, acho que uma entrevista da Valéria, você falando sobre prática de banda, que é a tendência, e eu acho que é mesmo. Aí ele, mas eu acho que esse ano a gente deveria dizer, agora tu achou que deveria fazer, né? Respondendo a tua pergunta de maneira, eu acho que sim, é uma coisa que hoje a gente não tem a prática de banda como curso, né? Até por uma questão da estrutura, a gente tem o espaço, mas não está preparado para isso. Né? Então, normalmente são os eventos que realmente os alunos acabam se juntando, como eu disse, a gente tem um café-bar ali embaixo que é para isso. Então, a gente faz todos os nossos eventos, então eles acabam, todo mês, como tem alguma coisa, inconscientemente a gente até tem. Mas o meu objetivo é realmente investir, acho que é uma coisa que, de novo, nós estávamos falando de praticidade, né? E eu acho que a prática de banda é isso. Tem gente que já toca, mas ele não quer fazer aula, ele quer se apresentar. De novo, eu acho que a apresentação tá ligada nisso. Então, tu podendo juntar com os amigos e criar uma banda para poder se apresentar, faz todo o sentido, não só para se apresentar, como para isso aí gerar. A gente tem bandas aqui, tem bandas de alunos, tem umas 2, 3 bandas de alunos que eles, por si só, se juntaram e tocam nos eventos, a gente incentiva a tocar nos eventos da escola e tal, mas eles que criaram, se conheceram todos ali e acabaram indo ensaiar em estudos particulares. E acho que a nossa grande falha foi essa, de ter demorado para ter posto em prática a prática de ano. Essa questão também da experiência, que como você falou, aprender na internet não dá, o professor particular às vezes não consegue fazer, que é a prática de banda, que é tocar junto, se apresentar. Então, eu lembro inclusive quando eu estava fazendo aula, adolescente, fazer aula de teclado, uma das experiências que eu mais gostei na aula de música foi quando ia ter um recital de canto, que eu não fazia canto, e aí me chamaram pra fazer o acompanhamento ali dos alunos que iam se apresentar. Falei, pô, que massa, cara. E aí eu
Porque aí você se sente útil, que você está ajudando ali a escola, que você está participando e você se apresenta. Mas ao mesmo tempo, para mim, que sou uma pessoa mais tímida, eu não sou o centro da atenção. O centro da atenção é aluno de canto, né? E eu tô ali acompanhando. Então é uma experiência que, pô, faz muita diferença. É muito legal pro aluno, né? Com certeza, né? Eu acho que é isso. Porque como eu não sei, também foi um conhece daqui, cara, o aluno não quer lá ficar trem. Não, ele quer um show, um espetáculo, né? E a gente Sim. investe muito nisso. Então a gente tem todos os eventos aqui na Taverna, o nome Taverna, que a gente faz, e o nosso evento de final de ano aí sim, num espaço que aí é Rockstar, a gente aluga, o som é 10 vezes maior, o palco é gigante, né? Se prepara, são 2 dias com 4 sessões, crianças à Uhum. tarde, adultos à noite, no sábado e no domingo, mais de Uhum. 800 pessoas ao total, né? Entre alunos, pais, familiares que estão Olha só. nesses dias aí. É uma loucura, né? Eu até disse que queria diminuir isso, mas não consegui. Que Mas assim, é massa. muito estresse, né, também da equipe, porque, cara, foram 60 músicas em Nossa. 2 dias, né? Então, assim, 30 Uhum. dias cada noite. Então, cara, imagina ter equipes preparadas para tocar, isso gera um estresse na equipe, né? E não só na Sim. equipe, na organização. Né? Lá no último dia tá todo mundo querendo se matar, aí chega o evento, tá todo mundo feliz, aquele negócio maravilhoso, chega no final, já estamos esperando o próximo, né? Mas daí, É bem sim, organização de evento é complicado. E aí, essa questão que você falou também do palco, né, da apresentação que o aluno quer, até o Rafael Bastos, aqui de Floripa também, da Escola de Música Rafael Bastos, a gente fez uma entrevista com ele, e se não me engano foi ele que falou, aluno matriculado é aluno no palco. Né? Então, essa política, essa visão assim da escola é muito importante. Bom, Henrique, para acabar, queria fazer a pergunta, né, que não podia faltar, que é como é que foi para vocês contratar o Emuses, assim, qual que foi a diferença que fez na escola? E assim, considerando que vocês, a gente comemorou mês passado 1.000 clientes, né, 1.000 escolas de música. eu E e parabéns, vocês por foram um dos sinal. primeiros. Oh, obrino. E vocês foram um dos primeiros, né? Vocês foram, acho que o cliente número 6 ou número 7. Então vocês contrataram o lá em 2017, final do ano, quando realmente era tudo mato aqui ainda. Mas estão com a gente aí, inclusive contribuíram muito com várias ideias, várias sugestões, né, sua da equipe ali para melhorar o sistema. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi, o que, que motivou vocês a procurar um sistema assim, e que diferença que fez. Tá, então, vamos partir. A Museares, até o ano de 2000, ele tinha um programa que era em Uhum. ASP, né, a gente chamava de Music Manager, que fazia toda a nossa gestão aqui. Nós tínhamos, que era a coisa básica, como que o Jasper faz, o que o programa fazia nos anos 2000 é que o Jasper usa a música para fazer hoje, controlar a sala e pagamento. Só que ele acabou ficando obsoleto, né, para a gente, né, os Uhum. próprios relatórios já não davam muito sentido. E aí eu procurei, começaram a ofertar programas, softwares de educação, enfim, eu lembro os nomes aqui, mas não eram para educação musical. Então aí, mas nós queremos botar uma dupla. Não, isso não existe. Mas isso não existe. Aí um tempo a gente pegou um outro software que já era de música. Só que ele não. Tipo, era aquilo ali. Cara, é isso aí. Tu quer, é isso aí. Não, mas não acho que pode, não. É isso aí. Beleza. Eu não lembro, confesso para ti que eu não lembro como é que eu achei o Emuses. Ou se não foi o João que entrou na época, contato. Uhum. Pode ter sido, né? Eu sei que assim, eu disse, cara, tem um programa. E daí, enfim, aí foi amor à primeira vista, como eu digo, porque conseguia atender tudo que a gente precisava, né? Naquela época era o que era. Já tinha os contratos, tu podia colocar ali, as formas de pagamento dos professores, tu né, conseguia concentrar ali, ele dava o push lá para o professor para dizer que a aula experimental, tudo comunicação em tempo real. Então, no primeiro momento foi isso. Acho que foi isso que chamou a gente, beleza, a gente entrou no negócio, e eu acho que para mim o maior diferencial do Emusis, aí sim falando desses anos todos, é isso, a gente poder sugestionar as coisas, vocês analisarem para ver se isso vale. A gente sabe que não é algo tão simples, né? Não é apertar um botão e dizer, mas é só fazer aqui que já tem os dados, a gente sabe que não é.
né? O que dá e também uma coisa importante, se dá para fazer, faz, se não dá, ó, não dá para fazer. Né? Então, eu acho que é isso. O suporte está sempre. Eu confesso que não tenho usado mais o suporte, né? Os meninos usam mais que eu, acho que o Jonathan é o que mais usa, mas está sempre disponível, sempre tirando as dúvidas, sempre explicando o que acontece, e, né, seja de forma positiva ou negativa. Acho que é isso, é o respeito com o cliente. Né? Então, acho que nós estamos falando muito tudo se resume ao atendimento. Né? Então, é isso. Fora que, assim, a gestão quase sempre, não vou dizer que é 100%, né? A gente tem algumas questões ali que a gente até já conversou, ainda tem algumas questões financeiras que eu sei que está sendo trabalhado, está tudo certo. Quase 100% toda a nossa gestão é ali, né? Eu acho que o CRM veio muito a agregar, que era uma coisa que precisava e foi feito. Então a experiência sempre foi muito boa, nunca tivemos nada a reclamar. Sempre que a gente falou foi atendido, quando não foi, foi muito claro, ó, cara, não é executável isso aqui. Então, a minha experiência sempre é 100%, sou uma pessoa que indico para todo mundo, eu uso, acho que quem não fala de escola e que não usa, eu falei isso lá na própria CAEM, lá quando eu pude palestrar lá, eu falei, acho que assim, trocar ideia com outros colegas ali, inclusive acho que todo mundo usava Emuses ali, né, o Luciano foi o que eu conheci, não lembro se o Danilo usa, mas enfim, um diferencial muito grande, porque tu tem todas as informações, as métricas, número de matrícula, número de cancelamento, retenção, ticket médio, né? Então, assim, tem várias informações, vários relatórios, né? Tu consegue padronizar ali, tu quer saber qual é a faixa etária, porque isso é uma coisa que na escola de música todo mundo pergunta, né? Tipo, mas qual é a tua persona? Tipo, na escola de música, pelo menos a minha, vai dos 6 meses aos 70, 80, assim, tu vai ver, ela vem de lá acabou bem outra coisa, mas enfim, como eu digo, tu tem as informações, tu consegue elas de uma maneira rápida e prática, que é o que a gente precisa hoje em dia, ter informação rápida. Perfeito. Show, agradeço demais, Henrique. É isso, cara. Isso conclui a nossa entrevista. Se você quiser deixar uma mensagem aí pro gestor de escola de música, às vezes que está começando, né, o pessoal que está no início. Cara, primeiro agradecer mais uma vez. Não sei se eu fui objetivo nas respostas, né? Porque eu converso. Foi sim. Espero que tenha contribuído aí para o pessoal. De novo, acho que assim, recapitulando o que a gente falou aqui, eu acho que assim, para quem está começando ou para quem já está, acho que a gente tem que ter uma autocrítica. Então, olhar para si. Eu entendo que às vezes a pessoa vai dizer, e eu já fui assim, tipo, mas eu vou ter que investir num negócio, será que vai dar certo? Faz parte do jogo. O importante é, assim, pensar que a gente precisa profissionalizar. Eu acredito que a maior, isso é um pensamento meu, acho que a gente tem estudo, tem alguns levantamentos do próprio EBUS, da CAIM, que mostram como é que está a gestão das coisas, das escolas de música, e ainda acho que, de novo, entra muito naquela questão de, se tu não quer ser o gestor, se tu quer ser só o professor, beleza, mas tente profissionalizar todos os setores. E não precisa começar, acho que eu começaria pelo comercial, que foi como a gente começou, porque assim, tu pode ter a escola mais linda do mundo, mas se não entrar aluno, ela não serve para nada, infelizmente não vai servir para nada. Então, tudo é venda, 70%, você é Flávio Augusto, né, mais comercial, 70% é venda, o resto depois tu dá um jeito, depois tu melhora, né. E por último, que eu lembrei aqui, que aí é só mais um contato final, que também entra na questão do crescimento, né? Eu sempre fui um cara que foi muito chato, assim, tipo, mas vamos perder qualidade, não sei o que e tal. E aí tava numa confraria de franchise, e aí fui perguntar pro cara, tia, mas e aí, como é que é? Porque qualidade, tem toda aquela história. E o que o cara me disse, qual é o melhor hambúrguer? Que eu posso escolher de qualquer lugar, né? Mas qual é o que mais vende? É o Mac. Então, se tu quer escalonar algo, infelizmente, tu vai ter que abrir um pouco mão da qualidade. Né? Mas para te poder fazer isso, que é o que a gente não fez ainda, né? Você está aqui em Santa Maria, mas está testando essas possibilidades, tu ter controles para que tu possa medir da melhor maneira. A gente sabe que não vai ser 100%, mas da melhor maneira possível. Então, acho que é isso. Comecem pelo comercial. Show, maravilha. Obrigado, Henrique, de novo, demais pela sua participação aí, trouxe muita informação legal pro pessoal, tenho certeza. E tamo junto. Valeu, obrigado. Quem quiser me chamar lá, o pessoal do grupo lá quiser chamar, eu atendo. Só que eu só falo por áudio, pessoal. Perfeito. Fechou, obrigado.
Valeu, Feito, pessoal. Até cara. mais. Bom trabalho para vocês. É.